Uma detenta algemada entrando pela porta principal e a Adriana tremendo no banco dos réus a poucos minutos de ouvir a verdade que pode devolver a liberdade dela. Meu Deus do céu, gente! Esse tribunal virou o palco da audiência mais devastadora dessa novela. O Pedro entrou naquela sala com uma pasta que pesa mais que qualquer discurso. E olha, minha gente, quem lutou tanto para provar a inocência da fisioterapeuta agora está diante da chance de derrubar o próprio pai. Sim, o próprio pai. Porque o Ademir vai ter que responder por cada centavo que ele depositou na conta do Tom. E a Pilar, aquela rainha de gelo, vai ver a Zene apontar o dedo para ela na frente do juiz. Se você acompanha essa história comigo, se sofreu junto com a Adriana em cada visita ao presídio, ativa o sininho agora e se inscreve no canal, porque o que vem nessa audiência muda o rumo de quem ama cuida para sempre. Confissões, lágrimas, casamentos desfeitos e uma vilã sendo arrastada para fora do tribunal. Segurem firme, porque a farsa que condenou uma inocente vai desmoronar diante dos olhos de todos. E olha, gente, deixa eu contar para vocês como foi o clima naquele tribunal, antes do Pedro fazer o pronunciamento. O ar estava pesado, minha gente, muito pesado mesmo. Dava para sentir a tensão pairando sobre cada um daquelas pessoas. Ninguém falava alto, ninguém se mexia demais. Todo mundo aguardando o próximo movimento como se estivesse num tabuleiro de xadrez humano. A Adriana, coitadinha, estava sentada no banco dos réus com aquele uniforme cinza do presídio e os cabelos presos num rabo de cavalo apertado. Ela tinha emagrecido tanto nesses meses de prisão, minha gente. Ela que sempre foi uma mulher forte, cheia de vida, agora estava ali, com o rosto marcado por olheiras profundas, com o olhar perdido, com as mãos trêmulas. Foi de partir o coração ver aquela mulher naquele estado. Mas quem observava com mais atenção era a Diná. Aquela empregada apaixonada pelo Arthur, aquela mulher que sempre nutria um sentimento doentio pelo patrão, estava sentada num canto da plateia. E olha, gente, a expressão dela era de puro nervosismo. Ela mexia as mãos sem parar, mordia o lábio, olhava para todos os lados como se procurasse uma saída. Será que a Diná tem alguma coisa a esconder também, minha gente? Será que aquela mulher sabe mais do que ela deixa transparecer? O Edivaldo, o mordomo fiel do Arthur, estava lá também. Aquele senhor de idade, que serviu a família Brandão por décadas, olhava para tudo aquilo com uma tristeza imensa nos olhos. Ele já tinha acusado a Diná de ter empurrado o Arthur da varanda por ciúmes, lembram? E aquele homem, no íntimo dele, ainda achava que a copeira tinha alguma coisa a ver com a morte do patrão. O Edivaldo trocou olhares com o Otoniel, e os dois senhores, cada um com sua história de sofrimento, se cumprimentaram com um leve aceno de cabeça. Do outro lado do tribunal, a Pilar estava sentada com a pose de rainha destronada. Aquela mulher, minha gente, aquela mulher tinha um vestido preto todo elegante, um colar de pérolas no pescoço e os cabelos impecáveis. Ela olhava para Adriana com desprezo, com aquela superioridade doentia de quem se considera acima de todos. O Ulisses, sentado ao lado da irmã, mexia as pernas nervosamente. Aquele homem estava suando frio, gente. E a Fábia, esposa do Ulisses, olhava para o marido sem entender direito o que estava acontecendo. O Tiago, o suposto filho do Arthur, estava sentado numa fileira mais atrás. Aquele rapaz também estava tenso, minha gente, porque ele sabia que qualquer reviravolta naquele processo podia mexer com a herança. E a Silvana, mãe do Tiago, aquela que sempre defendeu o filho contra os pedidos de exame de DNA, estava agarrada ao braço do rapaz com força. Ela sabia que ali, naquele tribunal, o destino da família ia mudar completamente. O Kleber, parceiro do Pedro, ajeitava os papéis na mesa da defesa com uma calma que impressionava. Ele olhou para o amigo, deu um sorriso discreto de encorajamento e sussurrou: "Vai lá, Pedro, é agora ou nunca." O Pedro respirou fundo, olhou para Adriana uma última vez antes do combate final e se levantou com a firmeza de quem está pronto para a guerra. A bomba estoura quando o Pedro se vira para o juiz e anuncia que vai apresentar duas testemunhas que ninguém, absolutamente ninguém, esperava ver naquela sala. O advogado respira fundo, olha para o pai com uma frieza que dá calafrios e diz que aquele tribunal ia ouvir, naquele dia, a verdade nua e crua sobre tudo o que aconteceu. O Ademir, que estava sentado do lado oposto, arrogante como sempre, começou a se remexer na cadeira. Ele sabia, minha gente. Ele sabia que alguma coisa muito grave estava por vir. O advogado safado tentou disfarçar, ajeitou a gravata,
respirou fundo, mas o suor já começava a escorrer pela testa dele. Aí, gente, quando as portas do tribunal se abriram, quem vocês acham que apareceu? Foi o Tom. Isso mesmo, o Tom. Aquele que tinha depostado contra a Adriana no primeiro julgamento. Aquele que aceitou o suborno do Ademir para afundar a fisioterapeuta. Ele entrou cabisbaixo, encolhido, com uma cara de cachorro sem dono que dava até pena. A Helenice, sentada no meio da plateia, botou a mão na boca e sufocou um grito. A esposa do Tom sabia que o marido tinha feito coisa errada, mas ver ele ali, naquela situação, era uma humilhação que ela não esperava viver. Mas espera, minha gente, porque o pior ainda estava por vir. Quando o Tom se acomodou no banco das testemunhas, as portas se abriram de novo. E dessa vez, foi de cair o queixo mesmo. Entrou a Zene. Isso mesmo, gente, a Zene, aquela detenta que tinha atacado a Adriana dentro do presídio, aquela que tinha roubado a pulseira sagrada que o Carlos deixou para ela antes de morrer na enchente. A Zene entrou algemada, escoltada por 2 agentes penitenciários, e o olhar dela procurou a Adriana no meio daquela sala. Ai, meu Deus do céu! Quando os olhos das duas se cruzaram, foi um silêncio de arrepiar. A Adriana ficou pálida, porque ela ainda tinha medo daquela mulher. A Zene tinha sido transferida do presídio depois do ataque, mas a Adriana carregava as marcas físicas e emocionais daquela agressão até hoje. E ver aquela mulher ali, cara a cara, foi como reviver o pesadelo de novo. O Pedro, então, com aquela voz firme de quem está pisando em terreno seguro, se levanta e anuncia: Meritíssimo! Essas 2 testemunhas vão provar, sem sombra de dúvida, que a Adriana Silva foi condenada por uma farsa arquitetada pelos réus que estão nessa sala. Meu Deus do céu, gente! Foi uma bomba. Foi uma bomba atômica que explodiu no meio daquele tribunal. O Ademir se levantou de um pulo, gritando que aquilo era um absurdo, que aquelas testemunhas não eram confiáveis, que tudo aquilo era uma manobra desesperada do filho para tumultuar o processo. Mas o juiz bateu o martelo, mandou o Ademir se sentar e disse que ouviria as 2 testemunhas. Foi aí, minha gente, que o Ademir percebeu que ele tinha perdido o controle da audiência. O advogado experiente, aquele que sempre soube manipular tudo e todos, olhou para o filho e viu no rosto do Pedro uma determinação que ele nunca tinha visto antes. E olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu vi a cara do Ademir naquele momento, eu senti um prazer imenso. Porque aquele homem, aquele advogado que sempre usou os métodos mais sujos para vencer, estava finalmente sendo pego na própria armadilha. E o pior para ele é que quem estava puxando o gatilho era o próprio filho, aquele que ele criou, aquele que ele tentou corromper com dinheiro e poder. Se preparem, porque o que vem agora é de arrepiar. O Pedro começou o interrogatório do Tom com uma calma cirúrgica, gente. Ele não gritou, não fez escândalo, não bateu na mesa. Ele simplesmente tirou de dentro da pasta um extrato bancário, colocou em cima da mesa do juiz e pediu para que aquele documento fosse anexado ao processo. O Tom, coitado, olhou para aquele papel como quem olha para a própria sentença de morte. Senhor Tom, o senhor reconhece essa movimentação bancária na sua conta? Perguntou o Pedro, com aquela voz de quem já sabe a resposta. O Tom ficou branco, minha gente, branco feito papel. Ele engoliu em seco, olhou para o Ademir buscando socorro, mas o advogado apenas desviou o olhar. Ninguém ia salvar o Tom naquele momento, gente. Ninguém. Eu? Gaguejou o Tom, tentando encontrar uma saída. Mas o Pedro não deu tempo para ele pensar. Senhor Tom, o extrato mostra um depósito de valor considerável, feito na sua conta poucos dias antes do julgamento da Adriana Silva. De onde veio esse dinheiro? Insistiu o advogado. A Helenice, lá na plateia, começou a chorar. A pobre mulher já desconfiava do marido. Já tinha até enviado o extrato para o Pedro escondido. Mas ver aquilo sendo exposto ali, na frente de todo mundo, foi devastador. O Tom, então, gente, o Tom quebrou. Ele começou a chorar de verdade, com aqueles soluços que só quem está arrependido de verdade sabe dar. Foi o doutor Ademir que me pagou para depor contra a Adriana, confessou o Tom. Ai, minha gente do céu, foi um alvoroço no tribunal. Todo mundo começou a murmurar. O juiz teve que bater o martelo para pedir silêncio. E o Ademir? O Ademir se levantou berrando que aquilo era mentira. Esse homem está mentindo. Ele está inventando uma história para se safar. Eu nunca paguei nada para ele, gritava o Ademir, com o rosto vermelho de raiva. Mas, gente,
Ninguém acreditou, porque o Tom continuou falando, e cada palavra dele era um punhal certeiro no advogado corrupto. O doutor Ademir me chamou no escritório dele, me passou uma lista com tudo o que eu devia dizer no tribunal. Ele queria que eu inventasse que a Adriana era uma mulher violenta, interesseira, que ela tinha empurrado o senhor Arthur de propósito. E eu, seu juiz, por dinheiro, eu aceitei. Deus me perdoe, eu aceitei. A Adriana, meus queridos, a Adriana começou a chorar. Mas dessa vez, não era um choro de tristeza, era um choro de alívio. Era um choro de quem finalmente vê a verdade vindo à tona, depois de tanto tempo trancada dentro daquela cadeia, sofrendo por um crime que ela não cometeu. E olha, gente, eu preciso que vocês entendam a dimensão do que a Adriana passou até chegar naquele momento. Aquela mulher, minha gente, aquela mulher perdeu tudo em pouquíssimo tempo. Perdeu o marido, o Carlos, na enchente que abriu essa nossa novela. Ele foi arrastado pela correnteza tentando ajudar outras pessoas. A Adriana viu aquela cena com os próprios olhos, minha gente. Ela viu o amor da vida dela ser levado pelas águas sem poder fazer nada. Depois disso, ela ainda precisou lidar com a família toda desabrigada. O Otoniel, a Elisa, o Maurício, todos dependendo dela para sobreviver. Ela aceitou o emprego com o Arthur porque precisava desesperadamente. E ainda por cima, quando tudo parecia começar a se ajeitar, ela aceitou casar com aquele homem justamente para proteger a família dela e dar uma lição na quadrilha da Pilar. Mas o destino, minha gente, o destino foi cruel demais com aquela mulher. Justamente no dia do casamento, o Arthur caiu da varanda e a Adriana, que só queria fazer o bem, virou a principal suspeita da morte do homem que ela nem tinha se casado direito ainda. Foi de partir o coração aquela sequência de tragédias. E dentro da prisão, gente, dentro da prisão foi um inferno. A Adriana sofreu ameaças da Zene, teve que aprender a se defender no meio de mulheres perigosas, teve que aguentar a saudade da mãe doente, do avô envelhecido, do irmão pequeno. Ela recebia visitas do Pedro e cada vez que o advogado ia embora, o coração dela se despedaçava, porque ela tinha medo de nunca mais sair dali. A pulseira do Carlos, aquela pulseira que era o último elo dela com o marido morto, foi roubada pela Zene durante o ataque. E naquele momento, a Adriana sentiu que tinha perdido tudo. Tudo mesmo. Não sobrou nada da vida dela antes. Ela estava sozinha, presa, condenada por um crime que não cometeu e sem sequer o objeto que representava o amor que ela tinha vivido. Mas ela resistiu, minha gente. A Adriana resistiu. Ela encontrou forças que ela mesma não sabia que tinha. Fez amizades verdadeiras com a Nancy e a Liris. Ajudou outras detentas com o conhecimento de fisioterapia. Se tornou uma referência positiva dentro daquele lugar de dor. Porque a Adriana é assim, minha gente. A Adriana é uma pessoa que faz o bem por onde passa, mesmo nos piores momentos da própria vida. E agora, gente, agora que aquele juiz estava ouvindo as verdades vindo à tona uma atrás da outra, a Adriana sentia que o universo finalmente estava começando a fazer justiça com ela. Cada lágrima que rolava pelo rosto dela naquele momento era uma lágrima de libertação. Cada soluço era um pedaço de dor que finalmente saía do peito dela. O Pedro, do lado, olhava para a Adriana com uma admiração imensa. Aquele advogado, que já era apaixonado por ela desde antes de saber que era a noiva do Arthur, agora tinha ainda mais razões para amar aquela mulher. Ele viu a força dela nos piores momentos. Viu a dignidade dela mesmo quando ela estava humilhada. Viu o coração generoso dela mesmo quando o mundo tinha sido cruel. Foi lindo demais, minha gente. Foi lindo demais aquela cena. O Otoniel, sentado ao lado da Elisa, apertou a mão da filha. O velho pescador, com o rosto marcado por tantas dores, sentiu o peito se encher de esperança. E o Ademir? O Ademir tentou reagir. O advogado experiente puxou uma última cartada. Meritíssimo! Eu preciso esclarecer que o depósito na conta do Sr. Tom foi um pagamento por serviços prestados ao meu escritório. Não teve nada a ver com o depoimento dele, disse o Ademir, tentando salvar a própria pele. Foi aí, gente, que a coisa ficou realmente maravilhosa. Porque o Tom, aquele que antes tinha aceitado o suborno com a maior naturalidade, agora estava disposto a botar tudo em pratos limpos. É mentira, doutor! O senhor sabe que é mentira? Gritou o Tom. Eu nunca prestei serviço nenhum para o escritório do senhor. O senhor me pagou para mentir. E eu tenho as mensagens do senhor no meu celular para provar. Ai, meu Deus do céu, gente! Foi de cair o queixo. Foi de cair o queixo mesmo.
O Tom tirou o celular do bolso, mostrou para o juiz e o meritíssimo mandou anexar aquele aparelho como prova ao processo. O Ademir se afundou na cadeira, minha gente. Ele percebeu que estava acabado. O advogado, que sempre foi um mestre da manipulação, tinha caído na própria armadilha. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa que quase passou despercebida naquele momento. Porque enquanto o Ademir se afundava na cadeira, o André, aquele sobrinho que tinha voltado da Europa cheio de esperanças, estava paralisado numa das últimas fileiras do tribunal. O rapaz olhava para o tio com uma expressão de puro choque. Ele que tinha antecipado a volta ao Brasil justamente para trabalhar com o Ademir, para aprender com aquele advogado experiente, agora descobria que o tio era esse monstro sem escrúpulos. A Carolina, a namorada nova do André, aquela moça linda e delicada, apertou a mão do namorado com força. Ela sussurrou algumas palavras de conforto, tentou dar apoio ao rapaz, mas o André estava simplesmente sem reação. Ele murmurou baixinho: "Não pode ser, meu tio não. Meu tio não pode ter feito isso." Foi de partir o coração ver aquele rapaz descobrindo daquele jeito que o herói dele era, na verdade, um vilão. E enquanto isso, do outro lado, a Ingrid, sobrinha do Arthur, estava sentada com o namorado Guilherme. A moça tinha sido demitida da joalheria pelo próprio tio meses atrás, num momento em que o Arthur estava tentando atingir a Pilar. E agora, vendo tudo aquilo se desenrolar, a Ingrid percebia que ela tinha sido apenas mais uma peça naquele jogo perverso da família Brandão. Ela olhou para Pilar com uma mistura de raiva e pena. O Guilherme, coitado, tentava confortar a namorada. Ele, que tinha sido enganado por mensagens falsas mandadas pela Brigitte fingindo ser a Ingrid, tinha passado por muita coisa nessa história. Mas a paixão dos dois tinha resistido a tudo, e agora eles se apoiavam mutuamente enquanto testemunhavam aquela queda espetacular do Ademir. A Bruna, aquela ex-namorada do Pedro, aquela que tinha inventado uma gravidez para prender o rapaz, estava lá também. A moça observava tudo aquilo com uma expressão indecifrável. Por um lado, ela sabia que o Pedro amava a Adriana e que qualquer sonho dela de reconquistar o advogado estava definitivamente enterrado. Mas, por outro lado, ela também tinha ligações com o escritório do Ademir. Tinha feito acordos escusos com o advogado para tentar se aproximar do Pedro. A Bruna se remexia na cadeira e a Carmita, sua mãe manipuladora, estava sentada ao lado, também aparentando nervosismo. Enquanto isso, o Enéas, aquele amigo fiel da família Silva, estava sentado bem próximo ao Otoniel. Aquele senhor tinha sido um porto seguro para o velho pescador quando ele saiu de casa magoado. E agora, vendo a justiça sendo feita para Adriana, o Enéas apertava o ombro do amigo em silêncio. Os dois senhores, cada um com sua história de dores e superações, testemunhavam aquele momento com uma emoção que dava até vontade de chorar. E o Rosa, funcionária leal que sempre defendeu a Adriana, estava lá com o Helenice. As duas mulheres apertavam as mãos uma da outra. A Helenice, coitada, estava dividida entre o alívio pela justiça e a vergonha pelo comportamento do marido Tom. O Otoniel, ao perceber a presença das duas, se virou e fez um leve aceno agradecendo o apoio. Tudo aquilo, minha gente, mostrava como aquele momento era muito maior do que apenas a libertação de uma mulher. Era a queda de uma quadrilha inteira. E olha, gente, é tão bom ver a justiça sendo feita. É tão bom ver que quem semeia o mal, um dia colhe também. O Pedro olhou para o pai com uma tristeza imensa nos olhos. Porque no fundo, minha gente, ele ainda amava aquele homem. Mas o Pedro tinha um princípio, ele tinha uma ética. E ele não podia permitir que a mulher que ele amava continuasse presa por uma armação. Aí, quando todo mundo achou que a audiência já tinha entregado tudo, o Pedro chamou a Zene para depor. E foi aí, gente, que a bomba mais forte da tarde explodiu. A Zene se sentou no banco das testemunhas, olhou para Adriana com uma expressão difícil de decifrar e começou a falar. "Doutora Adriana, me perdoa", disse a Zene com a voz embargada. "Eu fui usada, doutora. Eu fui usada como um instrumento naquela prisão." O Pedro, então, mostrou para Zene a pulseira que a detenta tinha roubado da Adriana. Aquela pulseira sagrada, gente. Aquela pulseira que o Carlos, o falecido marido da Adriana, tinha dado para ela antes de morrer na enchente que abriu essa novela. A pulseira tinha sido recuperada depois que a Zene foi transferida do presídio. E agora ela era a prova principal do ataque. "Senhora Zene, a senhora confirma que atacou a Adriana Silva dentro do presídio feminino?" perguntou o Pedro. A Zene assentiu com a cabeça. "Gente? Sim, doutor, eu ataquei.
Eu ataquei ela porque me mandaram. Eu não conhecia a Adriana. Ela nunca me fez nada de mal. Mas eu ataquei porque me pagaram para isso. Ai, gente, foi um silêncio de arrepiar no tribunal. Todo mundo parou de respirar, porque todo mundo já desconfiava. Mas ouvir aquela confissão da boca da própria agressora era outra coisa. E quem foi que mandou a senhora atacar a Adriana? Perguntou o Pedro, com a voz firme. A Zene respirou fundo, olhou para a plateia, procurou uma pessoa específica com o olhar. E quando encontrou, ela apontou o dedo e disse: Foi a Pilar. Foi a dona Pilar Brandão que mandou me atacar a Adriana. Meu Deus do céu! Foi um pandemônio no tribunal, gente. A Pilar, que estava sentada com aquela pose de rainha, se levantou berrando que aquilo era mentira, que a Zene estava sendo manipulada, que ela nunca faria uma coisa dessas. Mas ninguém acreditou, porque a Zene continuou falando. A dona Pilar me procurou através de um capanga. Ela me pagou para intimidar a Adriana. Ela queria que eu fizesse a fisioterapeuta se afastar do Dr. Pedro. Ela dizia que a Adriana era uma golpista, uma assassina, e que tinha que pagar por ter matado o irmão dela. A Adriana, minha gente, a Adriana começou a chorar de novo. Mas dessa vez era um choro diferente. Era um choro de quem finalmente entendia tudo. A prisão dela, o ataque dentro do presídio, a ameaça contra o Pedro, tudo era parte de um plano maior. A Pilar tinha arquitetado tudo para ficar com a herança do Arthur. E a fisioterapeuta era apenas um obstáculo no caminho da vilã. O Otoniel se levantou da cadeira, gente. O velho pescador, com aquele rosto queimado pelo sol de uma vida inteira, apontou o dedo para Pilar e gritou: Misericórdia! Ela é o diabo em pessoa. Essa mulher tentou matar minha neta. Foi de partir o coração ver aquele senhor sofrendo daquele jeito. O juiz bateu o martelo várias vezes, pedindo ordem no tribunal, mas ninguém conseguia se controlar. Mas, gente, esperem, porque a cena mais forte ainda estava por vir. Quando a Zene terminou o depoimento dela, o Pedro se voltou para o juiz e disse: Meritíssimo, eu tenho aqui documentos, mensagens, extratos bancários e depoimentos que provam, sem sombra de dúvida, que houve uma armação contra a Adriana Silva. Meu próprio pai, o Dr. Ademir, subornou a testemunha Tom para prestar um falso depoimento, e a dona Pilar Brandão, irmã do falecido Arthur Brandão, ordenou um ataque dentro da prisão para intimidar minha cliente. O Kleber, o parceiro de Pedro, se levantou e entregou uma pasta grossa para o juiz. Dentro dela, gente, estava tudo. Extratos, prints de mensagens, gravações, tudo que servia para provar que a Adriana era vítima de uma conspiração criminosa. O juiz folheou os documentos e a expressão dele foi mudando. Ele, que antes estava neutro, agora deixava transparecer uma indignação com o que estava vendo. Doutor Ademir, essas mensagens são do senhor? Perguntou o juiz, mostrando um dos prints. O Ademir olhou para o papel, olhou para o filho, olhou para Dora, sua esposa, que estava sentada na plateia com uma expressão de quem já não reconhecia mais o marido. Ele tentou negar, mas as evidências eram tantas, tão claras, tão irrefutáveis, que qualquer palavra dele soaria como mentira. Meritíssimo! Eu preciso explicar, tentou o Ademir. Foi um mal-entendido? O senhor Tom está se aproveitando da situação para me prejudicar? Mas o Tom, minha gente, o Tom não deixou. Doutor, o senhor me chamou. O senhor me disse que precisava garantir a condenação da Adriana. O senhor me falou que se ela ficasse livre, ia atrapalhar os planos da dona Pilar em relação à herança. Eu ouvi tudo isso do senhor com meus próprios ouvidos. Aí, gente, o Ademir se afundou na cadeira. O advogado experiente, aquele que sempre teve resposta para tudo, estava sem palavras pela primeira vez na vida. A Dora, coitada, começou a chorar. A pobre mulher tinha descoberto que o marido era uma pessoa completamente diferente da que ela achava que conhecia. E o pior, ela ainda tinha o André, o sobrinho que tinha voltado da Europa e estava trabalhando com o Ademir. Como é que ela ia contar para o rapaz que o tio dele era um criminoso? O Pedro se aproximou do pai, gente, e sussurrou uma coisa que só quem estava perto conseguiu ouvir. Pai, o senhor ajudou a condenar uma inocente. O senhor destruiu a vida de uma mulher que só queria viver em paz, depois de perder o marido na enchente? Como é que o senhor consegue dormir à noite? O Ademir baixou a cabeça, minha gente. Não porque ele estava arrependido, não. Ele baixou a cabeça porque estava vencido. Porque o filho tinha conseguido o que ninguém nunca tinha conseguido antes. Desmascarar o grande Ademir. E a Dora, meus queridos. A Dora se levantou da cadeira. Aquela mulher que sempre foi companheira do Ademir, que sempre defendeu o marido,
que sempre acreditou nele, se levantou e olhou para ele com um desprezo que dava calafrios. Ademir, eu não te reconheço mais. Você não é o homem com quem eu me casei. Você virou um monstro, disse a Dora, com a voz embargada. Foi de partir o coração, gente. Aquele casamento estava acabado ali, na frente de todo mundo, no meio de um tribunal. Mas a coisa não parou por aí, minha gente. Porque a Pilar, aquela mulher venenosa, aquela cobra viva, ainda tentou reagir. Ela se levantou, apontou o dedo para Zene e berrou. Cala a boca, sua desgraçada. Você é uma criminosa, uma ladra. Ninguém vai acreditar em você. Gente, foi um espetáculo. A Pilar tinha perdido totalmente o controle. Aquela mulher fria, calculista, que sempre soube manipular todo mundo, estava ali, no meio do tribunal, gritando como uma louca. O juiz, então, mandou os oficiais retirarem a Pilar da sala. Dona Pilar Brandão, a senhora está desacatando esse tribunal. A senhora vai ser retirada e vamos abrir uma investigação sobre as denúncias apresentadas pelas testemunhas. A Pilar, gente, foi arrastada para fora, gritando, xingando, jurando vingança. E o Ulisses, o irmão mais mole da família Brandão, que estava sentado num canto, se afundou na cadeira. Aquele homem, coitado, estava perdido. Ele sabia que a queda da irmã era também a queda dele. O Pedro, então, olhou para o juiz e pediu. Meritíssimo, eu peço a suspensão imediata da condenação da minha cliente Adriana Silva. Diante de todas as provas apresentadas hoje, é evidente que o julgamento anterior foi baseado em testemunhos falsos e provas manipuladas. O promotor, aquele que antes tinha acusado a Adriana com tanta veemência, se levantou. Meritíssimo, diante dos novos fatos, o Ministério Público reconhece que houve grave irregularidade no processo anterior. Nós concordamos com o pedido da defesa. Ai, minha gente do céu! Foi um momento de arrepiar. O juiz olhou para a Adriana, olhou para os documentos, olhou para Zene, para o Tom, e depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele bateu o martelo. Diante das provas apresentadas nessa audiência, dos depoimentos das testemunhas Tom e Zene, e considerando as graves irregularidades detectadas no processo original, esse juiz determina a suspensão imediata da condenação da senhora Adriana Silva. A ré está livre para deixar o presídio hoje mesmo. Meu Deus do céu! Foi um alvoroço. Foi um alvoroço de emoção, gente. A Adriana caiu no choro. O Otoniel se ajoelhou no chão do tribunal e agradeceu a Deus. A Elisa, coitadinha, que sofria com a fibromialgia, mas tinha ido acompanhar a filha, chorava sem parar. O Maurício, o irmão pequeno da Adriana, foi correndo abraçar a irmã. Foi uma cena de fazer chorar até pedra, minha gente. Mas espera, gente, porque as consequências dessa audiência foram só o começo. O juiz, com aquela autoridade toda, determinou coisas gravíssimas. Diante das evidências apresentadas, esse juízo determina a abertura de investigação criminal contra o doutor Ademir por suborno de testemunha, obstrução de justiça e uso de dinheiro para manipular processo. Determina também a investigação da dona Pilar Brandão por tentativa contra a integridade física da senhora Adriana Silva, dentro do sistema prisional. Ai, gente, foi um baque. O Ademir, aquele que sempre foi o rei do escritório, agora era réu num processo criminal. E a Pilar, a rainha da família Brandão, ia ter que responder por ter mandado atacar a Adriana dentro do presídio. O Tom, então, se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, eu aceito colaborar com as autoridades. Eu tenho mais informações sobre o doutor Ademir, sobre como ele agia no escritório, sobre outros casos em que ele usou métodos parecidos. Foi bomba atrás de bomba, gente. A Zene também pediu a palavra. Seu juiz, eu peço proteção. Eu tenho mais informações sobre a dona Pilar. Eu sei de coisas que ela fez, coisas que ela está planejando, mas eu preciso de proteção porque ela é perigosa. O juiz concordou, determinou que a Zene fosse colocada num programa de proteção às testemunhas e mandou anotar tudo para dar prosseguimento à investigação. O Pedro, minha gente, olhou para a Adriana com uma emoção nos olhos que dava vontade de chorar. Aquele advogado que tinha lutado tanto para provar a inocência da mulher que ele amava, tinha conseguido. Ele se aproximou dela, ainda no tribunal, e disse: Adriana, agora você está livre, mas eu não vou parar por aqui. Eu vou descobrir quem realmente empurrou o Arthur da varanda. Eu vou trazer o verdadeiro assassino para pagar por tudo. A Adriana chorou, gente. Chorou muito. Ela pegou as mãos do Pedro, olhou nos olhos daquele homem que tinha sido a única luz no meio da sua escuridão e disse: Pedro, obrigada.
Obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada por ter acreditado quando ninguém mais acreditava. Foi de partir o coração, gente. Foi lindo e triste ao mesmo tempo. Mas espera, minha gente, porque ainda tinha mais. Enquanto os agentes penitenciários preparavam a papelada para a soltura da Adriana, ela virou para Pedro e disse uma coisa que deixou todo mundo sem palavras. Pedro, eu preciso ir agora. Preciso ir buscar minhas coisas no presídio. Preciso me despedir da Nancy e da Liris. Elas me protegeram lá dentro. Elas foram irmãs para mim naquele lugar. Gente, foi uma cena tão linda. A Adriana, mesmo depois de tudo que tinha sofrido, ainda pensava nas pessoas boas que ela tinha conhecido lá dentro. O Pedro assentiu, com um sorriso tímido nos lábios. Eu vou com você, Adriana. Eu vou te levar até o presídio e te trazer para casa. Foi lindo, gente. Foi lindo. A Elisa e o Otoniel se aproximaram e a família finalmente se abraçou. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, aquela família estava se reencontrando. O Maurício, que tinha crescido muito nesses meses todos, olhou para a irmã com um orgulho enorme. Adriana, você é a mulher mais forte do mundo, disse o menino com os olhos cheios de lágrimas. Enquanto isso, gente, do outro lado do tribunal, uma cena bem diferente acontecia. O Ademir, sentado sozinho, estava sendo abordado por 2 investigadores da polícia. Eles vieram informar que ele iria depor imediatamente após a audiência. O advogado, aquele que sempre foi arrogante, aquele que sempre desprezou as pessoas humildes, agora estava com a cabeça baixa, com o rosto pálido, com as mãos tremendo. Ele tinha caído do pedestal, gente. E foi o filho, o próprio filho, que o derrubou. A Dora, então, se aproximou do marido, mas com uma frieza que dava até medo. Ademir, eu vou para casa arrumar as minhas coisas. Eu não vou continuar casada com um homem que destruiu a vida de uma inocente. Eu não vou dividir a minha cama com um criminoso, disse ela, com a voz firme. E saiu do tribunal, gente. A Dora saiu do tribunal e deixou o marido para trás. Foi de arrepiar. Foi uma cena tão forte, tão emocionante. O André, o sobrinho do Ademir, estava paralisado. O rapaz não sabia como reagir. Ele tinha voltado da Europa para trabalhar com o tio, tinha desistido de projetos lá fora para se aproximar da família. E agora descobria que o tio era essa pessoa horrível. A Dora, ao passar por ele, apertou a mão do sobrinho e disse: André, não é sua culpa. Você é um bom rapaz. Não deixa isso te destruir. Gente, foi tão bonito ver a Dora, mesmo naquele momento de dor, ainda ter forças para confortar o sobrinho. O Kleber, o parceiro do Pedro, se aproximou do amigo e deu um abraço apertado. Pedro, você conseguiu. Você conseguiu, cara. Sua namorada tá livre? Disse o Kleber, com um sorriso enorme no rosto. O Pedro riu, chorou, gargalhou. Ele mal conseguia acreditar no que tinha acontecido. Aquele advogado que tinha sido perseguido pelo próprio pai, que tinha sido humilhado, que tinha sido testado, tinha vencido. E vencido com honra, com ética, com a verdade. Mas, gente, uma coisa importante aconteceu. Enquanto todo mundo comemorava, o Ulisses, aquele irmão desnorteado da família Brandão, saiu correndo do tribunal. O homem estava desesperado. Vocês lembram que o Ulisses estava enrolado com um agiota? Que ele tinha perdido o dinheiro nas apostas? Pois é, minha gente. Com a Pilar em apuros, com a herança do Arthur agora sob investigação, o Ulisses estava aterrorizado. Ele sabia que o agiota ia atrás dele. E ele não tinha como se defender. A Fábia, a esposa do Ulisses, saiu correndo atrás do marido. Ulisses, para de fugir, fala comigo, o que está acontecendo? Gritava ela. Mas o Ulisses não parou. Ele entrou no carro dele, deu partida e saiu cantando pneu. Ai, minha gente, o Ulisses está com muito medo. E olha, gente, esse medo dele pode ser o início de uma revelação ainda maior. Porque quem tem medo, muitas vezes tem culpa. E o Ulisses pode saber muito mais sobre a morte do Arthur do que ele deixa transparecer. Segurem firme, porque agora é que a coisa vai ficar ainda mais impressionante. Depois de toda a confusão no tribunal, a Adriana foi levada de volta ao presídio para fazer os últimos procedimentos da soltura. O Pedro foi junto, claro. Ele tinha prometido não abandonar a Adriana em momento nenhum, e ele ia cumprir a promessa. Quando eles chegaram no presídio, gente, foi uma cena de arrepiar. As detentas amigas da Adriana, que tinham sido tratadas por ela como pessoas, que tinham recebido carinho e respeito da fisioterapeuta, se aglomeraram no pátio. A Nancy, aquela que tinha sido presa por um crime que ela nunca contou para ninguém direito, estava lá.
A Líris, que tinha se tornado uma amiga de verdade, também. Todas elas queriam se despedir da Adriana. A Nancy pegou nas mãos da Adriana e disse: Adriana, vai com Deus. Você merece essa liberdade. Você é a mulher mais boa que eu conheci na vida. E nunca esquece de nós aqui dentro, tá? A Adriana chorou. Gente, ela abraçou a Nancy, abraçou a Líris, abraçou uma por uma. Prometeu que não ia esquecer de ninguém. Prometeu que ia lutar para que outras mulheres inocentes também fossem libertadas. Foi uma cena tão linda, gente, tão emocionante. Depois de tudo que a Adriana passou naquela prisão, ela ainda saía deixando amizades verdadeiras. E olha, minha gente, isso mostra o caráter dessa mulher. Porque as pessoas boas fazem o bem em qualquer lugar, até no meio da adversidade. E então, gente, chegou o momento. A Adriana atravessou o portão do presídio. Ela deu o último passo para fora daquele lugar de sofrimento, respirou o ar puro da liberdade e caiu de joelhos no chão. Chorou. Chorou muito. Chorou tanto que o Pedro se ajoelhou junto com ela e a abraçou apertado. Do lado de fora, gente, estava a família toda esperando. O Otoniel, com a Elisa apoiada nele, o Maurício, o irmão pequeno, e olhem só quem também estava lá. A Francesca, aquela mulher misteriosa que tinha aparecido na vida do Otoniel, que tinha beijado o pescador, que tinha trazido uma nova esperança para o velho. Ela estava lá, apoiando a família da Adriana. Foi tão bonito, gente. A Adriana correu para os braços da mãe, do avô, do irmão. Foi um abraço só, um monte de gente misturada, chorando, rindo, se apertando. O Pedro observava tudo aquilo com o coração cheio. Ele tinha proporcionado aquele reencontro. E ainda por cima, ele tinha ajudado a expor os criminosos que tinham feito tanto mal àquela família. Mas espera, minha gente, porque a cena mais forte ainda estava por vir. Quando a Adriana finalmente se acalmou dos abraços, ela virou para o Pedro, se aproximou daquele homem, colocou as mãos no rosto dele e disse: Pedro, eu nunca vou ter como te agradecer o suficiente. Você me salvou, Pedro. Você me devolveu minha vida. O Pedro segurou as mãos da Adriana, encostou a testa na dela e sussurrou: Adriana, eu faria tudo isso 1000 vezes, porque eu te amo, Adriana. Eu te amo desde o primeiro dia que te vi. Ai, gente, foi de arrepiar. A família da Adriana, todo mundo em volta, começou a bater palmas. O Otoniel, que antes torcia o nariz para o Pedro por ele ser filho do Ademir, agora sorria. O velho pescador tinha entendido que o Pedro era diferente do pai, que o Pedro era um homem de bem, um homem digno, um homem que merecia o amor da neta dele. Mas a Adriana, com aquela força toda dentro dela, olhou para a família, olhou para o Pedro e disse uma coisa que deixou todo mundo em silêncio. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, mas eu quero deixar uma coisa muito clara. A minha liberdade não encerra minha luta. Eu ainda tenho muito a fazer. O Pedro olhou para ela, sério. Adriana, o que você quer dizer? A Adriana respirou fundo, olhou para o céu, olhou para a pulseira que finalmente estava de volta no seu pulso, aquela pulseira que o Carlos tinha dado para ela, e disse: Eu vou descobrir quem empurrou o Arthur daquela varanda. Eu vou descobrir quem realmente matou aquele homem. Porque enquanto o verdadeiro culpado estiver solto, minha história não estará completa. Meu Deus do céu, gente. Foi de arrepiar. Foi de arrepiar mesmo. O Pedro sorriu. Ele já tinha antecipado isso da Adriana? Adriana, eu tô contigo. A gente vai descobrir juntos. Eu prometo que vou continuar investigando. Eu não vou parar até saber quem foi. Aí, gente, os dois se abraçaram. Foi um abraço apertado, cheio de significado, cheio de promessas. Aqueles dois, minha gente, iam ficar juntos. Nada nem ninguém ia separar aquele amor. E enquanto isso, do outro lado da cidade, coisas muito graves aconteciam. A Pilar tinha sido levada para depor na delegacia. Ela estava lá, com a cara amarrada, respondendo perguntas com aquela arrogância que ela sempre teve. Mas por dentro, gente, ela estava desesperada. Porque a Zene tinha começado a falar. E ela sabia que outras coisas iam vir à tona. Coisas piores. A Pilar olhou para o delegado com aquele olhar frio de sempre e disse: Vocês não vão conseguir provar nada. Eu tenho os melhores advogados do país. Vocês estão perdendo tempo comigo. Mas, gente, o delegado apenas sorriu. Ele tinha em mãos evidências demais. E ele sabia que aquela vilã ia acabar caindo mais cedo ou mais tarde. O Ulisses, coitado, estava escondido em algum lugar da cidade. Aquele homem estava aterrorizado.
Ele sabia que a queda da irmã podia respingar nele. E ele tinha muito, muito medo do que podia ser descoberto. Porque, minha gente, o Ulisses guarda um segredo. Um segredo que pode mudar tudo nessa novela. E vocês vão descobrir muito em breve. E, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu enquanto Ulisses fugia. O irmão fraco da família Brandão dirigia feito um louco pelas ruas de São Paulo, com o coração batendo descompassado. Ele passou várias vezes pelos mesmos lugares, sem rumo, sem direção, apenas fugindo do próprio medo. E foi num semáforo, minha gente, num semáforo qualquer, que ele finalmente parou. O Ulisses colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Aquele homem, gente, aquele homem estava desabando. Ele começou a lembrar de tudo. Lembrou do dia do casamento do Arthur. Lembrou de como ele mentiu para Fábia sobre onde estava naquela noite. Lembrou das apostas em que tinha perdido o dinheiro que o irmão tinha dado. Lembrou do agiota que agora ameaçava a vida dele. E lembrou também de uma coisa muito, muito grave que aconteceu naquela varanda. Porque, minha gente, o Ulisses estava perto da varanda quando o Arthur caiu. Isso mesmo, Ulisses estava perto e ele viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa que até hoje ele guarda para si. E esse segredo dele está corroendo por dentro. Ele não sabe se conta para ninguém, se procura a polícia, se enfrenta a Pilar. Ele está completamente perdido. O celular do Ulisses começou a tocar sem parar. Era a Fábia ligando. Era a Carolina, a sobrinha, também ligando. Era até a Pilar tentando contato, mesmo estando na delegacia. Mas o Ulisses não atendeu nenhuma ligação. Ele desligou o celular, jogou no banco do carona e continuou dirigindo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a Diná chegava em casa muito nervosa. Aquela empregada da família Brandão estava com o coração aos pulos. Vocês lembram que ela tinha sido acusada pelo Edivaldo de ter empurrado o Arthur? E que ela colocou flores no túmulo dele pedindo desculpas? Pois é, minha gente, a Diná tem coisa a esconder também. Aquela mulher, apaixonada como era pelo Arthur, tinha visto o Ulisses saindo apressado da mansão naquele dia do casamento. Ela sabe alguma coisa. A Diná se trancou no quarto, tirou de dentro de uma gaveta uma foto antiga do Arthur e começou a chorar. Meu Arthur, meu amor, quem foi que te fez isso? Murmurava a mulher. Ela sofria de verdade, minha gente. O sofrimento dela era genuíno. Ela amava aquele homem em silêncio, sem esperança, mas amava. E a morte dele tinha destruído qualquer chance de felicidade que ela ainda pudesse ter. E enquanto isso, a Rosa, aquela funcionária dedicada, chegou em casa e contou tudo para o Edivaldo. O mordomo, ao ouvir sobre a confissão da Zene, ficou pensativo. Ele lembrou do Ulisses saindo apressado da casa naquele dia. Lembrou do olhar assustado daquele homem. E começou a juntar os pontos. O Edivaldo olhou para Rosa com uma expressão séria e disse: Rosa, eu preciso falar com o Dr. Pedro. Eu acho que sei quem pode ter visto o que aconteceu naquela varanda. Foi de arrepiar, minha gente, porque isso pode mudar completamente os rumos da investigação. E olha, gente, a Brigitte, aquela mulher esquisita que vive espionando o Pitucho e que colocou uma câmera na casa dele, também tinha revelado ao Edivaldo que não achava a Adriana culpada. Aquela mulher, apesar de todas as manias esquisitas, tinha uma intuição muito forte. E ela sentia que a verdade estava mais próxima do que todos imaginavam. Cada peça daquele quebra-cabeça começava a se encaixar. O Ademir, por sua vez, também tinha sido levado para depor. O advogado experiente estava humilhado. Ele, que sempre foi o interrogador, agora era o interrogado. E ele começava a perceber que ia perder tudo. O escritório, a reputação, o casamento, o filho, tudo. A Dora chegou em casa, gente, e começou a arrumar as coisas do Ademir. Ela ia colocar as malas do marido na porta. A Dora tinha decidido, minha gente. Ela não ia mais suportar aquele homem. Ela ia recomeçar a vida, ia assumir a escola de dança da família, ia se dedicar ao André, ao sobrinho que ela amava como filho. A Dora ia se libertar do Ademir. E o Otoniel, minha gente. O Otoniel também tinha uma decisão a tomar. O velho pescador olhou para Francesca, aquela mulher que tinha aparecido de repente na vida dele, e sorriu. Ele decidiu que ia dar uma chance para o amor de novo. Depois de tanto tempo sofrendo, depois de perder tanta coisa, o Otoniel merecia ser feliz de novo. E a Francesca, com aquele sorriso doce, prometeu estar do lado dele. Ai, minha gente, foi um dia inesquecível. Um dia de justiça, um dia de liberdade, um dia de amor. A Adriana tinha saído da prisão,
O Ademir e a Pilar tinham sido desmascarados, o Pedro tinha declarado seu amor abertamente e a família Silva finalmente estava reunida. Mas, gente, e agora? Quem realmente empurrou o Arthur daquela varanda? Foi a Diná, aquela empregada apaixonada pelo patrão que era ciumenta demais? Foi o Ulisses, aquele irmão fraco que precisava desesperadamente do dinheiro? Foi a Pilar, aquela vilã capaz de qualquer coisa pela herança? Ou tem alguém que a gente ainda não desconfia? Alguém que passou despercebido durante essa novela toda? Eu tenho minhas teorias, gente, mas quero saber a de vocês. Porque essa novela tá cada vez mais imprevisível. E os capítulos que vêm por aí prometem ser de tirar o fôlego. Vem confronto, vem revelação, vem virada de mesa. A Pilar não vai se entregar fácil. O Ademir vai tentar reagir. E o Ulisses, com esse segredo dele, pode ser a chave para tudo. Uma coisa é certa, minha gente. A Adriana e o Pedro estão juntos agora. E o amor deles vai ser a força que vai levar toda essa investigação até o fim. Aqueles dois vão descobrir a verdade, custe o que custar. E vão fazer justiça pela família Silva, pela memória do Carlos e por todos que sofreram com essa armação. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a Pilar merece ficar presa pelo resto da vida? Vocês acham que o Ademir vai se arrepender de verdade ou vai continuar sendo esse advogado sem escrúpulos? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a atuação incrível do Pedro nesse tribunal? E que nota vocês dão para a coragem da Adriana em enfrentar tudo isso? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. Eu quero ler todos os comentários de vocês. Quero saber a opinião de cada um. E se você amou esse resumo emocionante, dá aquele like para continuar trazendo mais vídeos da novela. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos que também amam. Quem ama, cuida. Porque a próxima cena, minha gente, promete ser ainda mais impressionante. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.